Olá, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque aqui direto com vocês. Você que nos sintoniza através do canal 25 da NET ou também através das redes sociais. Nós sempre trazendo para vocês informações, curiosidades acerca da nossa ciência e da nossa arte. Agradecemos muito aqueles que caminham conosco e aqui vem um cordel pequeno para a Ultraplast, que é uma que faz com que esse programa aconteça e nós dizemos assim, parabéns, Wellington Veiga, pela sua inteligência, por mais 35 anos com bastante competências, com produtos descartáveis, plantas Fabris, é ciência. Viva o nosso Grupo Ultra com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo progressos mil com uma das maiores plantas Fabris do nosso Brasil. Conheça a linha completa do grupo de produtos de primeiras, Grupo Ultra Descartáveis, Atitude, atende a semana inteira, desculpe, pode ligar nesse instante e atende um representante da família brasileira. Então, agradecemos àqueles que estão conosco, a você, telespectador, e agradecemos desde já a essa pessoa tão especial, a essa pessoa que a gente admira tanto, a essa pessoa que foi nossa professora, a professora Luísa Daura, ginecologista e obstetra, que vem aqui para que no tema de hoje nós possamos falar sobre medicina, um pouco de toda a sua experiência e também a arte e cultura. O programa Medicina em Destaque agradece a presença da professora Luísa Daura. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa, professora. Agradecimento, principalmente da minha parte, pela honra de estar aqui no seu programa. E eu estou muito feliz por várias razões. Nós saímos de alguns eventos científicos exitosos e agora a semana do médico no Conselho Regional de Medicina nos traz mais uma alegria. Então é uma honra estar aqui no seu programa para a gente conversar um pouco. Eu sou um pouco reservada nas minhas coisas, tive a minha adolescência e a minha infância muito exposta e depois na minha vida profissional em diante e de mãe e de profissional eu realmente procurei ser mais discreta e hoje eu estou aqui agradecendo. Resolveu tomar essa atitude de comparecer aqui no nosso programa. Com o seu convite. Oh, meu Deus. Como é que foi o evento, o encontro brasileiro, não foi? O Congresso Brasileiro. Nós tivemos há 40 anos, há 50 anos atrás, a criação do nosso capítulo de Alagoas, de patologia do trato genital inferior, que tratava principalmente da questão da prevenção do câncer de colo de útero. E essa proposta foi apresentada pela professora Maria das Vitórias, que criou um capítulo onde eu participo daquelas primeiras reuniões. E eu fiquei muito sensibilizada, porque ela me colocava sempre para ajudar, para estar assessorando, dando assistência. E durante muito tempo a gente trabalhou junto, enquanto ela esteve por aqui. E esse capítulo de patologia do trato genital inferior e colposcopia era um sonho dela, ter um congresso brasileiro aqui. Hoje nós temos um filho científico, que é o José Humberto Belmino, que é uma pessoa muito competente e atuante, trouxe com a presidência da sociedade, ele trouxe o Congresso Brasileiro para nós. Então foi uma coisa maravilhosa ter todos os colegas do Brasil se congraçando, matando saudades, gente do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e foi maravilhoso mesmo. Eu tive 3 momentos muito assim gratificantes, que foi a abertura do Congresso, onde teve também a sua participação, e em 2 mesas científicas que foram exitosas. Eu sou muito grata, e grata principalmente pelo trabalho de Vera e de Humberto, que foi maravilhoso. Maravilha. Nós nos preocupávamos bastante, mas passávamos para eles a certeza de que o congresso seria exitoso, como realmente foi. Por conta da responsabilidade, né? Eu conheço Humberto Belmino, foi nosso aluno também, mas todo o seu caminhar, e ele é altamente responsável. Muito, né? E muito fica comprometido.
muito comprometido e não podia ser competente, não podia ser diferente um evento como esse. Mas com relação às suas mesas, quais foram os temas abordados? Uma foi as infecções sexualmente transmissíveis. Uma mesa rica que ninguém queria sair, passou mais de meia hora e foi maravilhosa. E uma outra foi a questão da sexualidade, tratada dentro como especialidade médica dentro da ginecologia e obstetrícia. Foi muito importante. Quais são as principais novidades dessa questão da sexualidade abordada dentro de uma consulta médica? A gente tem... Bom, nós temos como médico, como profissional de saúde, e principalmente ginecologista, a preocupação de procurar, ao menos, orientar o paciente nesse sentido. E hoje a gente tem, como nós temos a especialidade, né, que trata exatamente de especialistas em sexologia, nós temos grandes profissionais trabalhando, inclusive a nível clínico e orientação de pacientes. Mas o ginecologista é o primeiro que recebe a queixa. Como o ginecologista é o clínico da mulher, na maioria das vezes, ele realmente faz com que essa consulta venha cada vez mais melhorando dentro do relacionamento médico-paciente, e a paciente muitas vezes tem no ginecologista esse suporte para ter essa primeira orientação. E quando a gente realmente, dentro do preparo de cada um dos profissionais da ginecologia, não tem isso, ele tem o especialista que realmente trabalha com terapias sexuais e outros processos. Porque, na verdade, às vezes as pessoas se sentem constrangidas, por exemplo, ele tem uma opção sexual quando, na verdade, a orgânica é diferente. Isso. Não é? Então, hoje já se ampliou bastante. É muito importante a gente ver que já existem discussões dentro da própria Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. A FEBRASGO tem os grupos de estudo e a gente fazia isso muito discretamente, muito sutilmente há 20, 30 anos atrás. Hoje a gente já faz isso de uma forma mais comprometida, mais profissional e não amadorística. E é bom que o profissional médico seja aquele que possa ir na frente, ou posso dizer paralelo, porque ele tem os conhecimentos. Essa questão do paralelo, eu lembro, dava muitas palestras com relação à morte encefálica, e tem uma frase do Papa Pio XII, que ele dizia que o conceito de morte não é da igreja, e sim da medicina, é um médico que tem esses conhecimentos. E nada melhor para uma orientação com relação à definição de sexualidade que um profissional médico. Porque enquanto há vida, você tem uma sexualidade que funciona paralelamente e que, pelo preconceito, pelos limites, pela própria formação da sociedade, a gente tinha uma certa dificuldade de lidar com isso. Mas nós, mesmo dentro da universidade, nós já tivemos até grupos de sexologia. Como numa época, na década de 90, no começo da década de 90, nós fizemos um curso de formação de educação sexual junto à Universidade da Bahia. Nós desenvolvemos um projeto onde a gente implantou a educação sexual em 5 escolas públicas e em 5 privadas. Foi um primeiro processo desencadeador dentro da universidade de um grupo de estudo. Mas depois as pessoas se aposentaram e foram se afastando e não deu para a gente dar continuidade a isso. Mas eu acho que as escolas e o próprio governo e as sociedades médicas assumiram isso. Maravilha. E com relação ao outro tema, sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, acredito, e segundo as suas palavras, passou mais de meia hora, além do tempo da mesa, né? Passou, todo mundo interessado. E o que era que mais, assim, o que era que é mais palpitante, assim? O que chama atenção é a questão da nossa preocupação em termos de saúde pública. Porque, com relação à parte científica, a gente... a classe médica tem uma boa formação. Nós temos profissionais muito bem qualificados e que cuidam disso muito bem. Mas acontece que nós temos dentro da ginecologia uma preocupação com relação à prevenção. Porque a mudança do contexto social, a mudança da própria história da humanidade está criando algumas dificuldades, inclusive com relação à prevenção, recrudescendo muitas das infecções que a gente poderia hoje ter, como a gente tinha alguns anos atrás, ela sob controle.
Quem nesse embate sai perdendo mais? Eu acho que a medicina, ela tem elementos para um bom acompanhamento, um bom follow-up dessas doenças, ou o comportamento, a questão comportamental é mais importante. Eu acho que sim, porque a questão social ela anda mais rápido, não tem limites. A ciência precisa de estudos, comprovações, reorganização de pensamento para poder você seguir uma linha de raciocínio. Não é? E com relação à sociedade, não. Os hábitos sociais vão surgindo e vão se miscigenando, vão se misturando e vão aparecendo coisas novas. Hoje a gente tem problemas que a gente não lidava com eles há 30, 40 anos atrás. Então, é isso que a gente realmente precisa estar atento. E o profissional de saúde não pode parar de estudar. Eu gosto disso. Eu sei que você gosta também de estudar. Então, é muito compromisso que a gente tem no dia a dia. E hoje que eu tenho a liberdade da aposentadoria da universidade, da minha função docente, eu me sinto mais à vontade para fazer isso na clínica. Estou muito feliz, num momento muito feliz. Ah, que bom. Ficou decidido onde será o próximo congresso? Me pegou. Não, porque às vezes é a decisão é Desculpe, Ceará, mas realmente eu não me liguei agora, não estou lembrada. Maravilha. Mas assim que Alagoas mostrou um padrão maravilhoso. Humberto excedeu as expectativas com a Vera. A gente teve assim um resultado que ultrapassou as expectativas. E os colegas todos felizes, recebi cumprimentos depois. Foi tudo muito bom. Além da beleza natural que tem. E a cidade estava propícia. Maravilha. O sol, eram dias de chuva que fizeram dias de sol naqueles dias, foi ótimo. Eu lembro que eu trouxe um congresso brasileiro de medicina legal para aqui e os dois estados que reivindicavam levaram vídeos, levaram tudo para mostrar. Aí o colega disse, você não trouxe nada, Eu digo, você quer que elas apresentem? Não, claro, elas apresentaram. Eu fui. Eu digo, como eu não trouxe nada para mostrar para vocês, fechem os olhos, sintam a brisa, tá certo? Os pássaros cantando, as folhas dos coqueirais emitindo um som suave, e você pede o garçom um prato que é da gastronomia alagoana. E o garçom dizendo para você, por você eu faço tudo, preparo casa e jardim, e se um dia ele vê na mira da arma de um cabra ruim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Então, fomos ovacionados a poesia de João Furiba, mas assim, o dobro dos votos da Assembleia para que o Congresso fosse aqui, aconteceu. Ótimo. Maravilha. Alagoas sempre na frente nessas coisas. A gente tem uma sensibilidade ainda preservada, né? Eu acho que a gente precisa... Maceió já foi culturalmente muito mais ativo e eu acho que a gente está voltando agora, depois dessa pandemia que revolucionou todo o nosso comportamento, eu acredito que a gente vai voltar a ser melhor, talvez, do que a gente era antes. É verdade. Espiritualmente, temos 1000 motivos para isso, né? Aprendemos bastante. Mas vamos falar um pouquinho, assim, de sua infância, né? Quando escolheu resolver fazer medicina? A sua opção pela medicina e depois pela ginecologia e obstetrícia. É engraçado que até os meus pais me informavam que, muito pequena, eu falava que queria ser médica. E eu não entendia o que era ser médico, mas eu brincava muito de ser médico. E eu gostava exatamente disso e eles me incentivaram ao longo da minha história. Que bom. Né? O meu pai, na verdade, sonhou um pouco que eu fosse advogada. Porque ele queria ter sido advogado. E quando foi um belo dia, eu adolescente, eu acho que eu tinha uns 14 anos, a gente teve uma conversa e eu falei para ele... Isso é tão importante para você? Ele disse, Aí eu disse, você gostaria de ter feito isso? Foi quando ele confessou. Aí eu disse, mas isso é um sonho seu. E eu não posso realizar o seu sonho. Mas quem sabe a gente vai para frente. Temos filhos, temos netos. A história pode lhe realizar na frente. Aí ele me liberou para que eu fizesse medicina. E foi ele que comprou a minha primeira caixinha de instrumentos cirúrgicos para aula de anatomia, com uma alegria muito grande. Então, isso foi a minha bênção naquele momento. Ele e minha mãe sempre foram grandes incentivadores e com eles aprendi todos os valores que eu procuro preservar e repassar. Fazemos isso sempre. Tem mais irmãos?
Tenho 3 irmãos, somos 4. Você é a única de mulher? Não, eu sou a primeira da família. Depois veio um irmão, tenho mais 2 irmãs. Que bom. Todos assim, do lá o meu irmão da região da área agropecuária e a minha outra irmã é professora aposentada. E seu caminhar, né, com esse programa hoje vai ter um pouquinho de arte, de cultura. Sim. O seu caminhar com relação à cultura, né? Sim. Chegou a tocar alguma coisa? Bom, desde que eu era criança e adolescente, minha mãe sempre me colocava em todas as artes que ela podia. De artes manuais até tudo que eu pudesse me desenvolver. E como eu morava numa cidade que praticamente era um apêndice de Maceió, que é Satuba, era uma fazenda na época com muitos poucos habitantes, cheia de fazendinhas pequenas e sítios. Então, ela me colocou no curso de piano e me colocou a pedido da irmã Ione, lá no Colégio São José. Ela chegou para mim e disse, olha, sua filha tem um bom desempenho escolar e concorre com os 4 primeiros lugares. Ficam entre as 3, brigando para sempre sair uma do páreo. E ela não se comunica muito. Por que você não procura colocar ela em alguma coisa que ela fale, que ela verbalize? Porque a proporção que eu fui ficando adolescente, fui ficando mais fechada. Aí a minha mãe foi ao Conservatório Brasileiro de Música, que tinha uma sessão aqui em Alagoas, da nossa saudosa memória, a professora Venúzia, que comandava. E ela conversou com a professora Vanúzia, e a professora Vanúzia disse para ela, por que você só vai botar ela em piano? Coloque ela no curso de declamação, porque tem formação artística e tem a parte de extensão cultural que vai fazer ela se desenvolver assim, em público. E esse primeiro convite, a minha mãe ficou meio assustada assim, estudar declamação. Minha mãe ficou preocupada. Aí ela disse, então vamos botar ela em canto. Aí ela botou em canto, eu fui estudar canto coral, não sei o quê, entrava nos grupos de lá do conservatório. Mas eu comecei a ver os grupos de declamação e me identifiquei. Porque era uma comunicação de um poema, onde a pessoa que estava declamando dava o seu tom emocional. Eu achei aquilo interessante. Mas eu não entendia. Eu gostava, mas não sabia. Aí a minha mãe me matriculou e eu fiz a formação de 3 anos com diplomação, feita no Teatro Deodoro, com a Glória Iracema, que era filha ela tinha um salão de beleza no centro de Maceió, a dona Abigail. E nós fizemos um recital lindo, que teve uma repercussão social muito boa. Todos os nossos amigos estavam lá, amigos do meu pai. Foi um momento assim que eu comecei a despontar a nível público, porque era uma forma de eu me apresentar. E no Teatro Deodoro a gente tem, além das declamações normais, as fases da poesia toda que estava no meu programa, tinha que declamar 3 poemas, em 3 línguas diferentes. Em 3 línguas? Aí foi um em francês, que eu adorava francês, inclusive tive a nota maior do vestibular no meu ano. Francês, em italiano e em espanhol. Então, nós éramos estimulados lá dentro não só a ficar preso repetindo poemas. A gente tinha uma ideia da literatura e da inserção da poesia na literatura. Então, foi uma adolescência muito instrutiva para mim, me situou. Aí eu comecei a ganhar prêmios e aí Linda Mascarenhas despertou para me chamar para a ata. Participei de 2 peças maravilhosas, 2 produções enormes, que foi Hipólito, que era uma peça grega, e depois que foi dirigida pelo Ailton Escobar. E depois a peça Hoje é Dia de Rock, que eu fui com Linda para o Rio de Janeiro para assistir, para me identificar com qual personagem fazer, e ela me trouxe para o teatro. Aí o Teatro Amador nós fizemos até terminar o curso médico, mas aí a medicina me roubou.
Nós, assim, com os alunos, nós produzimos agora 10 livros, né? Eu organizo, os alunos escrevem e alguns colegas participam como co-organizadores, eles também. Agora a gente vai partir, a partir do próximo ano, para ver se a gente faz algum filme, né? E vai ser nossa orientadora aí para peça de teatro e filmes. Mas existem umas fotos aqui escolhidas, né? Que a gente vai pedir para colocar aqui à medida que você vai fazendo alguns comentários. Pois não. Nossa, esse é o meu tesouro, Gerson. Ana Luísa, a minha primeira. Janine, a segunda. O terceiro, o Sálvio Luiz, e depois desse trio surgiu Luívia, que hoje me dá o prazer de me ter dado um netinho. Oh, meu Deus! E é médica, é ginecologista, me deu também essa felicidade de ser da especialidade. Que bom! E nós ficamos assim, eu acho que esse é o nosso grande trunfo, o nosso troféu pela vida. Tem um colega que disse que se soubesse como era bom ter neto, tinha filhos não, só tinha netos. Eu acho. Eu não sabia dessa história, mas é verdade, viu? Você tem não, né? Tenho três Nossa, netos. Tenho um neto de 17 anos, tenho um de 11 e um de 2 anos. Pronto, eu tenho uma de 13, um de 11, um de 5 e agora um de 10 meses. Oh, meu Deus, vamos ver mais fotos. Nossa, que saudade. Essa é a imagem da nossa matriz da ginecologia de Alagoas, né? Professora Maria das Vitórias, com quem eu usufruí da cirurgia, da microscopia, da colposcopia, da docência, do centro cirúrgico. Olha, realmente ela é a matriz de todos nós, ginecologistas de Alagoas. Então, a ela a nossa homenagem, porque nós fizemos tivemos a felicidade de inaugurar como chefe de serviço lá do Hospital Universitário de Ginecologia a nossa enfermaria. E a nossa enfermaria tem o nome da professora Vitória. Olha que bom. Foi a primeira... 513. Foi a primeira enfermaria antes da clínica cirúrgica inaugurar qualquer um do centro cirúrgico. Eles ficaram muito chateados, mas a gente ficou muito feliz. Próximo. Nossa, aí... ali, Marco Nepomuceno, Vanderlei, né? O nosso atual governador, não é? E Macário, de saudosa memória, nossa, professora Marione e o doutor Marcos Nepomuceno. Isso na oportunidade de eventos lá dentro do HU. E eu representando. Vou até aproveitar aqui, se a professora Marione assistir esse programa, eu quero conversar com ela. Tem um evento assim, existente assim, que muito sensibiliza a mim e a ela. Um fato ocorrido lá no HDT, no Hospital de Doenças Tropicais. Né? Ela foi minha preceptora em São Paulo, no Hospital Emílio Ribas, no auge da meningite meningocócica. E Marione era uma guerreira, ela entubava aquelas pessoas, salvando pessoas no corredor do hospital. Todos os andares, os 8 andares do Hospital Emílio Ribas se transformou num bloco de... Não tinha nenhuma outra doença, era só a meningite meningocócica. E a gente via as pessoas morrendo com quadro de sepsis muito graves. E Marione saía, como ela era minha preceptora, eu sempre a acompanhava. E ela saía salvando as pessoas e eu ficava muito feliz. Tivemos até um parto de uma gestante, que foi... Eu fazia parto no interior, né? Eu tinha experiência aqui, em obstetrícia. E lá nós tivemos, antes de sair do estágio, a oportunidade de fazer o parto de uma gestante, onde foi salva a gestante, o neném, o pai e o irmão. Foi uma coisa linda. Fizeram a comemoração no final do internato. E me homenagearam com um bolinho, uma velhinha, porque nós chegávamos lá muito inibidos. Eles tinham uma bagagem didática e cultural e de livros, porque é biblioteca à vontade, né, dentro da USP e da Unifesp, e a gente aqui tinha muito limite. Então, o meu trunfo foi a prática, e isso realmente me gratificou. Eu saí do internato com essa alegria. Eu tive muitos alunos assim que saíram daqui, passavam em residência em primeiro lugar, etc. Mas acho só a título de brincadeira, né? Diz que um colega foi lá e fez um concurso e tirou em primeiro lugar.
Sim. Aí o que é que o Sergipe Nordeste vem fazer aqui? Aí criando estigmas, ele disse, não, é porque lá no Nordeste é muito difícil. Ele tirou o primeiro lugar, é muito difícil de passar nos concursos, né? Eu resolvi um lugar mais fácil. Olha, acontece que todos os recursos iam para o Sul. A gente, nessa época, tinha uma política de governo difícil. A gente tinha muitos poucos recursos, como tivemos até pouco tempo atrás. A gente começou a melhorar na década de 80 para cá. Mas, à época, a gente ia lá para buscar conhecimento mesmo, porque a ciência evoluiu lá. O investimento foi todo, na grande maioria, feito lá. A gente aqui ia para lá, se formava e começava a construir a nossa parte superior desse país, né? É verdade. Então, a gente tinha esse limite. Eu ganhei um prêmio nessa época de uma poesia que eu defendi, do Pedro Onofre. E foi. O nome da poesia é O Intruso. Quer recitá-la? Pode ser. Ah, sim. Porque é interessante, agora que veio à mente. Obrigada, viu, pela oportunidade. Sim, o programa é bem... Sabino Romariz, que eu acho que você lembra, um radialista. Eu estava fazendo um curso de teatro lá na escola técnica, né? E eu fui escolhido o personagem para trabalhar. Com ele. E ele era o orientador, né? Pronto. Mas não chegou Sabino, o Sabino me entregou o troféu, que era uma medalhinha assim, de primeiro lugar de declamação no Colégio Moreira e Silva, que foi, depois que eu saí do Colégio São José, que foi a minha primeira formação, eu fui para o Colégio Moreira e Silva. E lá eu recebi esse prêmio com essa poesia, que eu ganhei de todos os concorrentes. Foi o Intruso, como é? E se eu me esquecer, não tem problema. O nome do poema é O Intruso, de Pedro Onofre. Aqui? Sim, à vontade. Permita-me, Excelência, entrar nesse conclave de doutos cidadãos da pátria brasileira. Confesso-lhes, porém, ser esta a vez primeira que transpõe os umbrais dessa mansão tão grave. Que o meu andrajo viu, se não me torne entrave, privando-me sentar nesta augusta cadeira. Não se amofine, pois a liberdade é inteira, que me mande voltar a desgarrada nave. Importa-me, porém, ficar, por caridade. Não deixo que o verdor do meu orgulho creste como se cresta em mim toda a prosperidade. Para que possa de mim fazer ideia exata, deixe que me apresente. Eu me chamo Nordeste, o filho marginal dessa nação ingrata. Maravilha. Era essa a visão que a gente tinha na época e nós sofríamos muito com isso. É verdade. Porque tudo que era bom, era maravilhoso, a gente sonhava com o Sul. É como o brasileiro sonhando com o americano, né? A gente sonhava com o sonho do Sul. Então, sempre a gente tinha o Sul, aquela ideia. E eu ganhei me lembrei agora. Gostei demais de ter lembrado. Maravilha. Luiz Gonzaga também canta, né? Essa partida, triste partida, de uma forma e uma letra extraordinária. Acho que é de Patativa do Assaré. Mas veja algumas fotos aí, por favor, José. Outras aí? Nossa, aí é a inauguração da nossa enfermaria com o nome da professora Vitória. O primeiro momento, ela com o doutor Renato, o professor Fernando Gama e o nosso querido Macário, que deixou muitas saudades. A professora Alba, que está ali no cantinho, na minha frente. Aqui a professora emocionada com a abertura, a retirada da bandeira, né, para um símbolo tão maravilhoso, que a gente faz tudo pensando nesse povo que precisa de assistência, né, para a saúde. E ela ficou emocionada, mas o nosso colega Macário ficou na frente da doutora Vitória, só aparece a mãozinha dela, mas ela estava ali emocionadíssima com esse evento. E dentro da enfermaria, onde a gente iniciou com 6 leitos,
depois passou para 8 leitos, mas agora eu não sei. Aquele lá atrás é o Moura, né? É, o professor Moura, a professora Maria José, professora Alba, professora Nilza, a professora Vitória, o nosso diretor, doutor Alberto Antunes, que ganhou o nome, né, o hospital, a Júlia, que foi a nossa eterna auxiliar lá no hospital universitário, o Moura, que trabalhou conosco, foi um grande um grande colaborador do nosso grupo. Maravilha. Seguindo. Nossa, são outras fotos? Muitas coisas. Criação dos setores de ginecologia, onde a gente setorizou a ginecologia, o serviço de ginecologia. Na época eu respondia pelo serviço. A gente sempre tinha, a cada 2 anos, a renovação. Isso foi muito salutar para o desenvolvimento do serviço de ginecologia. E nós tivemos, naquele momento, a inauguração de todos os setores médicos, de todos os setores da ginecologia. E ali, aquela última imagem da campanha, nós participamos de toda essa setorização e implantação da residência médica e as campanhas nacionais, as 2 campanhas nacionais feitas pelo Ministério da Saúde. Aqui são as nossas atuações, uma jornada maravilhosa, onde a gente participou lá dentro do HU, dentre outras. Aqui os nossos amigos nacionais e internacionais, professor Cartier lá em cima, de saudosa memória também, que foi um dos ícones da patologia do colo do útero, ajudou muito nessa parte da prevenção do câncer de colo a nível mundial. Trabalhos lindos, tem alunos no Brasil inteiro, tem discípulos no Brasil inteiro. Nossa! Essa foi a batata quente que você colocou na minha mão. Ah, já foi do congresso agora, né? Essa é uma imagem do nosso congresso brasileiro de patologia do trato genital inferior, onde ninguém esperava que eu saísse lá de trás falando de poesia no meio da abertura, onde a gente estava saudando os nossos convidados. Perfeito. E aí eu coloquei que nós estávamos ali porque ciência e arte acredita na palavra oral. E nós não estávamos ali para brincadeira, a gente queria falar e dar nosso recado. Maravilha. Aí, nesse momento, declamou a consulta. A consulta foi assim, professor chorando, foi uma coisa impressionante. Não tem um fundo musical, não, agora declamar essa poesia. Eu não sei, tem o vídeo dela? Não pegamos. Não consegui. Eu não consegui localizar, porque a memória do meu celular estava super lotada hoje, e eu não consegui, mas é interessante. A consulta foi um pedido da presidente do Congresso, e eu disse, não, eu não vou declamar. É muito simples, é uma coisa que... Não, mas eu faço questão porque ela adora... Ela é minha colega também de universidade, foi minha colega de turma, e ela me pediu. Eu tinha feito uma outra opção. Você tem até enviado para mim para saber qual a melhor, né? Eu disse, essa, não quis nem ouvir a outra. A outra era um poema também maravilhoso do Vinícius de Moraes, e eu fiquei entre as duas. Sim. Quando o Humberto disse, não, vamos falar sobre o universo feminino, e a consulta fala do universo feminino, né? Vamos lá. Então, você quer? Sim. Os nossos telespectadores... Eu estou sendo muito explorada. Verdade. Vamos lá. De Adelmar Tavares, uma consulta. Certa vez, uma moça que vivia adoentada e não tinha quem soubesse acertar o mal que sofria a pobre desgraçada. Um dia, pensou em consultar uma médica muito afamada, pensando em poder curar a doença que a atormentava. Chegou a doutora e começou a contar. Doutora, eu vim aqui. A senhora, que é uma médica afamada, pode me dizer o mal, fundo e ignorado, em que até agora, sem saber, caí? Tenho febre imensa. Ai, minha doutora, que infernal doença! Eu nunca vi se padecer assim. É dentro da alma, é secreta, a queimar como se fosse um incêndio voraz dentro de mim.
ou como de um lago, a superfície quieta, cheia de cisnes e alvadias penas. E horas inteiras, minha doutora amiga, fico a ver essas visões serenas. Mas o maior castigo é uma ânsia que me tortura como uma lança a voar em busca de mística aventura para um país bem distante que eu nem sei mesmo se existe. Ah, sofrimento atroz, voraz, incrível, onde a vida se foge pouco a pouco. E sem ar, minha doutora, abro as janelas, ponho-me a olhar as estrelas e a soletrar meu nome como louca. E ao fogo esmagador de uma mágoa, trazia a moça os olhos rasos d'água. E após um certo espaço, docemente, abalando a cabeça com saudades, a boa doutora olhou para a doente e disse assim, em tom de gravidade: dessa ânsia voraz que a tortura, a minha medicina não lhe cura. Conheço essa moléstia. É transição da alma que se abre de botão em flor. Sua moléstia vem do coração. Sua doença, minha amiga, é amor. Ame. Seja feliz. Procure alguém que a sua alma compreenda bem, que sinta o mesmo que o seu peito sente e que do mesmo mal se ache doente. Vá, minha amiga, e não volte a mim, que este caráter de moléstia, assim que eu acabo de explicar, eu lhe falo francamente, um coração que sofre amor, somente um outro coração pode curar. Maravilha, que diagnóstico, né? A experiência, por isso que medicina é ciência e é arte. A gente lida com o mundo feminino, né? A parte sensível da personalidade humana é muito mais visível pelo lado feminino, né? Hoje, graças a Deus, os homens estão expondo mais as suas emoções, expondo os seus sentimentos, e isso é uma evolução dos tempos. Mas esse momento onde o texto foi feito é bem presente mesmo, o quanto se tinha repressão até mesmo de expor a própria mulher, expor o seu sentimento. É sobre esse sentimento e poesia, você falando, eu olho como você olha para a câmera com todo esse jeito, de uma preparação assim técnica muito bonita, me fez lembrar o Patativa do Assaré, que tem, sim, ele se referia também, dando uma palestra na universidade, e o pessoal estava filmando, ele diz assim, gravador que estás gravando aqui no nosso ambiente, tu grava a minha voz, o meu verso, o meu repente, mas não grava a dor grave gravada que o meu peito sente. Tu grava na tua fita com a maior perfeição o timbre da minha voz, a minha fraca expressão, mas não grava a dor grave gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz, ai de mim o que será? O que está na tua fita bem pode se desgravar, mas a dor do meu coração jamais se desgravará. Nossa Senhora! É bonito, você né? vê, eu acho que a gente pode fazer uma empresa. É verdade, mas existe uma empresa. Lindo, mais uma empresa imaginária. Mas já existe, essa é que hoje nós estamos assumindo a Sobrames, né? Nossa, parabéns, eu soube que você está assumindo a Sobrames e isso nos gratifica muito, porque ficou um vazio desde a saída do Dr. José Medeiros. Eu sou Milton Enio. O professor Milton Enio, mas a gente teve algumas direções mais amenas pelos problemas sociais, pelas coisas que foram acontecendo. E saber que você está assumindo, nossa, me deixa agora muito gratificada. Parabéns. O professor Jorge Luiz está passando, né, junto com o professor Geraldo Vegete. Que coisa linda! Nós estamos aí, vamos criar também aí o convite já para o sócio aspirante. É um acadêmico, porque eu tenho acadêmicos que são extraordinários. E ativar, né? Cada um fica responsável por uma parte, entrega nas mãos deles e eles tocam. Parabéns, viu? Maravilha. Seja sucesso para você e eu fiquei gratificada. Vamos lá também, você também já da Sobramos, eu sou do grupo da Deixa eu ver, continua as fotos aí, José. Eu acho que tem umas fotos dela na Sobramos. Tem. Aí são do Congresso. A professora de Aracaju.
Humberto. A minha filha, a outra que não estava na foto. Essa é a médica que agora resolveu fazer ginecologia. Humberto, que eu sou eternamente grata pela continuidade dos trabalhos, não é? A primeira mesa que nós participamos sobre sexualidade. Eu queria ouvir depois o vídeo, né? Que o Humberto ficou de mandar. Foi. Olha aí. E o congresso foi no Hotel Ritz, foi maravilhoso, muito bom. Eu e a filha. Olha e aí esse rapaz, hein? Aí é o parceiro eterno. Maravilha. Professor nosso lá da ortopédia. Professor. Aí é o primeiro momento. Aliás, é a segunda peça. Hoje é dia de rock. Foi maravilhosa essa peça. Teve uma repercussão. Ficou muito tempo. Foi no Teatro de Arena. À época, eu acho que o Teatro Deodoro estava passando por uma reforma, uma limpeza, alguma coisa. E foi maravilhoso. Tem essa peça e tem uma outra. Olha, aí embaixo nós temos a imagem da peça Hipólito, que é uma peça grega. Ali a minha ousadia de fazer curso de pintura. Como eu disse a você, a minha mãe realmente explorou vários aspectos. Quis seguir São Lucas em toda na medicina. Foi. Quanto na e pintura. Aquela primeira imagem, eu ganhei um festival de música com o Vanderlei, tiramos o 2º lugar. O Vanderlei, nosso governador, nós tiramos o 2º lugar, ele fez a letra e eu coloquei a música, foi maravilhoso. É outra experiência também que eu não tinha lembrado e ontem eu revendo as imagens, eu fiquei muito feliz. Maravilha, estamos seguindo. Olha aí, declamando. Aí no Instituto Histórico, né? Na presença das autoridades da época, do Dr. Teobaldo, Afrânio Lage, eu acho, Jaime da Altavila e outros. Aí são as apresentações de piano e de declamação no Teatro Deodoro. Maravilha. Ali já tem o Salve ali na plateia, que eu discuti, eu digo, olha, ali ele está do meu lado e engraçado que a gente alimenta esse sentimento desde os 13, 14 anos de idade. Que maravilha, que bom, né? E a gente tem os 4 prêmios. Aí foi o recital nosso, de diplomação. Aí é uma das apresentações, foi lindo esse material. Aí é uma homenagem que eu e Linda recebemos no São Miguel dos Campos. A gente foi convidado para participar da Festa das Personalidades. E aí veio eu acho que era um ator de uma das redes de televisão. Esse outro colega é jornalista, eu acho que ele reside em São Paulo. E... Tudo lindo. Tudo, a gente curtiu isso. Esse aqui também no... Bom, aí nesse momento nós tivemos a oportunidade, nessa imagem anterior, de conhecer a acupuntura, né, como especialidade médica. Nós implantamos dentro da universidade. O Sálvio foi ousado, junto com o doutor Issal, da Unifesp. Ele ainda está trabalhando com a acupuntura? O Sálvio, ele agora está só fazendo praticamente acupuntura. E ortopedia clínica, não é? Sei. Não está mais no centro cirúrgico. Que bom. Ele era para vir os dois, mas assim, ele virá também em outro momento, tá certo? Vai ter oportunidade. Vamos ver, professor. E a gente inaugurou a disciplina, que era uma disciplina optativa, e nós tivemos depois Você tem uma foto solta, sim? Tem. A disciplina optativa, nós também deixamos lá dentro do Hospital Universitário o ambulatório de acupuntura, que continua a funcionar. Maravilha. Isso, eu estava lá no supermercado, né? Estava lá em cima, perto, não era supermercado, lá na Carajás. Sim. E encontrei com essa jovem lá, ela disse, você é o Gerson Adilon, que tem um programa Medicina em Destaque. Olha que... Ela disse, eu não perco um programa seu. Que coisa... Mas ela é professora de Geografia e de História, Graça de Mello, o nome dela, e ela foi vítima de um sequestro, aí teve problemas, né? Ela disse que é bem, ela não guardou segredos com relação a isso, psíquicos, ela se aposentou
por conta desse trauma e mora aqui em Maceió. Sim. Mas e ela assim, é de uma cultura... É de Maceió, não? Não, ela é de Maceió. Na verdade, ela foi para São Paulo com aquela história, deixou a mãe, depois veio morar com a mãe, depois a mãe faleceu. Sim. Mas uma contadora de história, assim, que bom! Perfeita. Eu digo, vou tirar uma foto aí para prestar uma homenagem. Que delícia! Tá bom de trazer para a gente contar umas histórias por aqui. É verdade. Existem aqui, professora, hoje, a gente fez um destaque, assim, considerando a sua formação, sua cultura, o amor pelas artes e o amor pela medicina. Então, nós íamos fazer esse material, apresentar esse material na Semana do Médico, mas a gente vai deixar para o Natal, certo. Tá certo? Vamos pagar um programa. E é Franklin Lee, que é um odontólogo, e ele foi aluno da professora Selma Brito, sim, e ela também. Então, em seu nome, representando todos os médicos de Alagoas, nós prestamos essa homenagem. O programa Medicina em Destaque, tá certo? Oferece, a TV Mar também oferece toda essa homenagem, todos aqueles que tombaram, que caíram, né? O professor Celso, né? Que no exercício da sua atividade, na sua oração de todos os dias, está à frente do paciente, infectado ou não, rico ou pobre, mas todos nesse momento estão empobrecidos da sua espiritualidade. Aquele que procura o médico está de alguma forma vulnerável, né? Certo. E diz lá em Eclesiastes que todos procurarão o médico, né? Certo. E ele, com sua ciência, com seu humanismo, com sua arte, há de atender a todos aqueles que ele procuram. E uma forma, assim, de mostrar para ele, até em um momento de oração, nós prestamos essa homenagem. Mas, assim, gostaríamos também de suas considerações sobre esses profissionais, artistas da saúde e da vida. Olha, nós temos hoje um movimento dentro da própria medicina que começou pela pediatria, depois foi para a oncologia e nós temos toda uma gama de informações com a troca de tecnologias para promover também o outro lado da experiência humana. Porque essa parte subjetiva da emoção não é trabalhada e principalmente na doença ela precisa ser trabalhada. O processo de adoecimento, a medicina tradicional chinesa, que a gente lida já há mais de 20 anos, 22, 23 anos. Eu e o Sálvio, a gente tem se dedicado, ele muito mais, porque a especialidade favorece também. Nós temos uma ideia do processo de adoecimento diferente do que a gente tem na medicina convencional. E hoje a medicina convencional já começa a assimilar esse conceito de uma doença que ela começa no sutil, no mais simples, no mais íntimo do ser. Na experiência espiritual, na experiência emocional, na experiência afetiva. E esse processo desarmoniza a função do órgão, a função das estruturas, a função dos sistemas orgânicos e essa disfunção, se permanece, ela leva a uma lesão material. Então, o que é que acontece com relação ao processo de adoecimento? Foi lindo e isso me conquistou a medicina tradicional chinesa, que foi exatamente você compreender que doença tem data. Eu sempre cito, tem um caso famoso. E alguém disse que também tem um destinatário. Tem um destinatário e tem data. Tem um caso, eu não vou citar nomes, mas a gente identifica porque é de um estado vizinho, aonde o pai político queria o filho presidente da República e ele, com todo um check-up cardiológico perfeito, morre em Brasília, meio-dia em ponto, fazendo exercício físico e foi levado para uma autópsia para saber o que tinha acontecido e ele fez um infarto agudo do miocárdio. Era o horário do coração para a medicina oriental, meio-dia não é um horário condizente com atividade física excessiva, porque é o pico de atividade do órgão, coração. E aí tem outras explicações que a gente não vai descer a detalhes agora. Mas
ficaram com o coração, que até depois foi colocado no museu lá, né? Ficaram para poder estudar. Não, não é possível. Quer dizer, pela nossa medicina convencional, estudando apenas a matéria, a gente não iria entender. Mas a gente sabe de todo o histórico dessa pessoa anos atrás. Porque diz o seguinte, a doença, quando atinge apenas a parte imaterial, essa parte imaterial é de 0 a 5 anos. De 5 a 10 anos, se permanece o processo de agressão orgânica, você tem a alteração da função. Aí vem cólica menstrual, gastrite nervosa. Em todos os setores da medicina tem doenças funcionais, né? Então, doenças funcionais, elas estão classificadas num segundo patamar. E o terceiro patamar é quando você já tem exames que comprovam. As doenças funcionais, nem todas têm alteração a nível laboratorial, a nível clínico, não tem. E a doença orgânica, você já tem a alteração da úlcera, o câncer. E então, às vezes as pessoas cobram, né, de nós legistas, dos patologistas, a causa da morte. Exatamente. Quando a gente sabe que na própria Inglaterra você tem um percentual de 5 a 8% de morte de causa indeterminada. Pronto. E essa causa indeterminada e essa causa não definida, a etiologia desconhecida para a medicina chinesa não existe. E isso me encantou. Oi. E aí nós fazemos a acupuntura médica, não no intuito de dizer, não, porque ao médico cabe o ato médico. Eu acho que cabe o ato médico, mas dentro de uma consciência de um todo, a assistência à saúde. Então, não sei se todas as profissões estariam preparadas como a medicina para entender esses caminhos. Essas nuances. E a gente, às vezes... as energias yin e yang. E a gente não sabe onde foi que começou. Por que é que está? Se você tem um órgão lesado funcionalmente, você pode, com uma causa agressiva, invasiva, porque as emoções é uma das causas que matam. Maravilha. Então, para a gente melhorar as nossas emoções, tá certo? Vamos ficar devendo, né? O professor Sálvio e você também de voltar aqui outras vezes para falar sobre... Ele vai aprofundar. Perfeito, vai aprofundar. Essas homenagens, assim, seu nome a todos os médicos e médicas de Alagoas. Gratidão. Com a grande maestrina e com esse grande pianista aqui. Maravilha, né? Franklin também, sim. Evidência, né? Estãozinho Chororó tocando assim, o nosso Franklin Lee. Um abraço para você, meu amigo, aí na Bahia, onde quer que você esteja. Não estou esquecido do nosso programa. Era para ser essa semana toda, foram gravadas assim, eles umas 10 a 15 músicas nesse estilo, My Way, etc. Nós vamos ter em seguida a professora Selma Brito. Mas ficou com ciúme, né? Um pouquinho porque a medicina carregou. Bem feito, graças a Deus que... Foi, a medicina me roubou. A medicina e a família. E a família. Me roubou. Isso é bom. Me roubaram. Porque, na verdade, assim, existem, eu falo no início de que o que existem são as ondas.
sonoras, né? Sim. A sensibilidade, Sim. a capilaridade, você receber Sim. tudo isso é o que emociona, que torna belo. É. E Sem esquecer a arte daquele sim. que as emitem. Eu procuro entremear a literatura, a arte, na minha profissão. Hoje eu me dou o direito de ser coach em saúde, porque eu fiz para mim e achei maravilhoso. Eu digo, não, eu vou levar para o meu paciente. Então, até isso a gente conseguiu, né? Estudamos neurociência e aí fomos evoluindo e o coaching foi uma das coisas que me gratificam também hoje. Nossa, mas para você só um agradecimento pela honra, pelo prazer de estar aqui com você. Sou eu quem agradece, assim, a sua presença, tá certo? E como agradece a você, telespectador, agradece também a toda Ultraplast que faz essa... Sim. Está aqui conosco, participando. E o telespectador é o nosso destino final. Parabenizo a todos os médicos, tá certo? E com um outro presente para todos nós na Semana do Médico. Ficando o convite aqui para que hoje à noite, 19/10 de outubro, lá na Academia Macioense de Letras, lá da Cambona, às 19 horas, nós estaremos tomando posse na Sobrame Seccional de Alagoas. Um convite feito. Vou fazer o possível para estar lá. Não sei se vai ser possível, mas... E vamos encerrar com a professora maestrina Selma Brito tocando Tico Tico no Fubá. Nossa Senhora!